Tudo bem? Espero que estejam ótimos. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, algo maravilhoso. A gente vai entender o que é Deus. Vocês saberiam responder essa pergunta? O que é Deus? É difícil, né? A gente pensa, mas a gente vê que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Interessante, não é? A inteligência suprema. Veja, mas como é que a gente sabe onde está Deus? Para a gente saber como a gente reconhece Deus, eu vou contar uma história para vocês. Tinha um homem muito rico. E aí ele tinha um funcionário. E esse funcionário dele estava o tempo inteiro em oração. Estava sempre falando com Deus, estava sempre orando. E aí o patrão sempre perguntava: por que você ora tanto? Por quê? Como você sabe que Deus existe? E aí o funcionário falou bem assim: quando você vê um monte de barulho de animais correndo fora da barraca, como é que você sabe que animais eram? E aí o patrão disse: ora, pelas patas, que ficam marcadas na terra. E aí o funcionário falou: ele falou também: como é que você sabe qual a marca do ourives quando você reconhece uma joia? E aí ele disse: eu sei que quem fez a joia pela marca que o ourives deixou lá. Então o funcionário falou bem assim: deixe-me lhe mostrar uma coisa. Saíram para fora da barraca. E aí, olhando para cima, eles viram um céu muito estrelado, uma lua muito brilhante. E aí o funcionário disse: é assim que eu sei que Deus existe. Porque não há como outra coisa ter feito algo tão belo como a natureza. E aí o patrão percebeu como se dá a existência de Deus e passou a acreditar. Então ele sempre começou a orar depois daquele dia. Então, como é que a gente sabe da existência de Deus? Quando a gente olha para a obra que ele deixou, para a criação dele. Quando a gente vê as plantas, quando a gente vê os pássaros que estão no céu, as estrelas que brilham, a água que a gente bebe e acaba com a nossa sede. Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente vê a nossa inteligência. Dessa forma a gente reconhece a existência de Deus, pela obra que ele deixou. Mas Deus é algo tão grande, tão grande e maravilhoso, que a gente não consegue definir em palavras. A gente não pode dizer que é o infinito, a gente não pode dizer que é todo o céu, porque a gente ainda não entende. Então a gente só responde que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Porque para tudo existir, tem que ter uma razão, tem que ter uma causa. E essa causa primeira, a razão primeira para a criação de tudo, é Deus, que é grande. Deus, a gente às vezes pensa que é um senhor com a barba grande, velho, mas a gente também não pode dizer que Deus é uma pessoa, porque Deus é muito mais que isso. Nós somos pessoas. Então a gente não pode pensar quem é Deus, mas sim o que é Deus. E a gente repete: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Deus é de um tamanho amor, de uma maravilha tão grande, que Ele trouxe alguém muito especial para a gente conhecer. Ele nos deu o Mestre Jesus, que veio aqui para nos passar os ensinamentos para a gente começar a compreender Deus e como a gente seguir os seus mandamentos. Jesus veio aqui entre nós e aí ele nos mostrou exemplos de como a gente ser amável, de como a gente perdoar, de como a gente encontrar a verdadeira felicidade, que é amando e cuidando do próximo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo! Não podemos esquecer da nossa para encerrar. Então vamos fechar os nossos olhinhos e conversar com o nosso amigo Jesus, conversar com Deus. Querido Deus, amigo Jesus,
Te agradecemos pelo ar que respiramos, pelos olhos que nos faz enxergar, pela família, pela casa, pelo afeto. Agradecemos e pedimos sabedoria e aprendizado em todos os nossos momentos. Que assim seja, segundo o vosso amor. Amém.